Olá, irmãos. Hoje nós vamos ter um estudo bíblico especial. Nós conseguimos convidar a Josiane de uma maneira especial, a nossa missionária que estamos apoiando já há algum tempo. E já que não conseguimos trazê-la para cá fisicamente, agora nós vamos tê-la em nosso meio virtualmente. E o pastor Ivanei fez uma live com ela e esse vai ser passado agora. Então aproveitem e vai ser algo muito proveitoso. O alvo desse EBQ hoje vai ser realmente nós mantermos e aumentarmos os laços com os nossos missionários, com a nossa missionária Josiane. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos as tuas bênçãos para esse tempo. Pai Celestial, te adoramos em nome de Jesus. Agradecemos pela vida da Josiane e que vamos ver algo dela, vamos aprender com ela. Obrigado pelo pastor Ivanei que está fazendo essas lives com os missionários do MCE, também outros estão fazendo. E pedimos que nós possamos realmente viver com eles, orar com eles, almejar com eles os teus alvos maravilhosos para o reino de Deus. Pedimos agora a tua bênção para todos os participantes, fale aos nossos corações e que os vínculos sejam fortalecidos em amor. Amém. Esse é o rio Maratauíra. Isso? Muito bem. Indo a caminho de Caraqui, comunidade da Caraqui. Explica aí, Josi. Então, aqui nós temos o terreno foi cedido, não doado, para a gente construir a barraca aqui. E a gente conseguiu fazer esse espaço aqui, compramos cadeiras e mesas que estão guardadas. E a gente reúne semanalmente com eles aqui, ou eventualmente fora da semana, do fim de semana, né? Mas aqui a gente realiza as nossas reuniões, cultos, programações com crianças e todo tipo de evento que a igreja promove, né? Já estamos ao vivo. Muito bem. Aguardando aqui a chegada dos nossos irmãos e principalmente da Josiane. Muito bem, chamamos aí a Josiane. Já está por aqui, olha só. Oi. Pronto. Ah, peraí, que eu que estou sem o fone. Aí. Ah, agora sim. Bonito, pastor. Muito bonito, olha só. E toda cristã evangélica, hein? Com a logo da cristã bem no peito. A camisa. Isso que é missionário que veste a camisa. Literalmente. Pois é, eu vou falar pro Glauco que tem que mandar uma camisa da MCE. Aí fica melhor, né? Eu só tô usando só da denominação. Eu não tenho DMCE. Preciso. Oi, Fernanda, tudo bom? Olha aí. Conhece a Fernanda, né? Conheço. É. Boníssima. Ela é do É a Carioca, Fernanda. ela é uma pessoa carioqueza. É, eu tava falando para ela agora que antes de você entrar, ou na hora que você estava entrando, dia 11 de agosto, nós vamos fazer uma live com ela, sobre o trabalho que ela realiza com os meninos lá em Cabo Frio, né, o Tribo dos Corajosos. E ela vai inaugurar a nova fase de lives, né, sobre pessoas que fazem acontecer nas suas igrejas. Mas nós vamos encerrar a primeira fase com ela, com a primeira live da segunda série. Já para deixar aquele gostinho pro pessoal, ó, volta em setembro. Olha que honra aí, Fernanda. Me enganei, ela não é carioquesa, ela é fluminense. Fluminense, é isso aí, Cabo Frio é Fluminense. Muito bem, Josi, que bom receber você aqui. Depois de uma luta imensa de convencê-la a fazer essa live. Ai, ele fala de mim, parece que é uma coisa assim, tão terrível, pastor, não faça isso. E ela achou... Eu admito.
Então, e ela, não, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Aí depois, Ah, eu hoje, tô com ela saudade vai dele, revelar que ela tem feito multidões de lives aí pelo Pará, Não, não pelo, é por Palavra da verdade. Vida. Alguma reunião no Meet, alguma coisa no Zoom, reunião, mas assim, uma coisa fechada, né? Uma live. Pois é, pois é. Não, Então, quer ao dizer, na vivo, verdade, você se público, preparou esse tempo todo fazendo essas lives por aí para poder perder a vergonha, né? a E estar vergonha. conosco aqui. É verdade. Eu sou muito Muito tímida, bem. sabe? Meus queridos irmãos, essa é a Josiane Santos, nossa missionária da nossa missão, Missão Cristã Evangélica, que nós carinhosamente chamamos de MCE, e ela trabalha entre os ribeirinhos. Só que tem um detalhe que pouca gente das nossas igrejas conhecem e vão passar a conhecer um pouquinho mais agora da Josi. A Josi é uma ribeirinha, Eita! não é isso, Josi? É, se desse para mostrar aqui, né? Ia levar o telefone, o povo ir vendo aqui aonde é que eu Pois moro. é. Mas no Facebook e também no Instagram, eu agora mesmo postei o vídeo que nós fizemos de visita lá em Acaraqui, né, com você. Então já deu para ter aquela visão, porque começa o vídeo nós nos encontrando aí à frente da casa do seu avô, né? Isso, No na pier, ponte aí já no por pier aqui já. aí, né? Já É, mostramos o ficou um rio bom aí, mostra a resumo, gente lá. ficou muito Hã? bom. Ficou joia, né? Então aí no rio Maratauíra, então a Josi é legítima ribeirinha, né? Então fala um pouquinho pra gente, Josi, como é que foi, como é que aconteceu na sua vida o chamado missionário? Você pode começar como chamado ou pode começar com conversão, você que sabe. Nos conta um pouquinho Então, aí. é, como toda pessoa normal, eu digo, eu entrei na igreja por questões familiares, problemas, enfim, né? E eu acabei, acho que tinha 14 anos de idade, por causa de convite de amigos. E eu fui conhecer a igreja, né? Senti que era o momento de ir. E desde o dia que eu fui, uma coisa, um fato muito interessante. Eu passei a minha vida toda passando na frente da igreja e não sabia que ele era uma igreja. Olha Fica só, a caminho de casa. Eu sempre falo que o ali no diabo Algodoal, prega que é a sua igreja. realmente. Isso, aqui em Abaetetuba, no bairro do Algodoal. E passei a vida toda passando na frente da igreja e não sabia que era igreja. E quando eu conheci alguns sobrinhos do meu pastor, o pastor Eliel Negrão, já eles me convidaram para conhecer a igreja, mas eu relutei, assim como eu relutei com o senhor, eu sou muito relutante, você está vendo? Eu finalmente passei algumas dificuldades, morreu alguém da família e comecei a congregar, né? E desde o primeiro domingo que eu fui, não parei de ir. Quando eu tinha 15 anos, eu converti. Quando eu estava com 16 anos, o Senhor me chamou num retiro desses jovens, na época de carnaval. O Senhor, por meio de um pastor, que é missionário da PEC, pastor Natanael Negrão, inclusive, primo do meu pastor, e senti a necessidade de falar de Cristo para pessoas, para crianças, porque como ele é da PEC, fica aquele Aham. convencimento da PEC, sabe? Eles têm uma conversa, gente, que povo para ter conversa para convencer. Houve uma E influência, né? isso, muito boa, né? Por sinal. Então ele incentivou que a gente devia falar de Cristo, fazer aquela classe de 5 dias. Eu cogitei ainda fazer na frente de casa, como você viu que tem um porto lá, mas é uma área de trabalho e não foi possível. Depois tentei pensar em fazer em casa, que era uma outra casa, no lugar dessa que eu moro aqui. Também não foi possível pelo espaço muito pequeno. E eu ia convidar as crianças da rua para poder fazer isso. E, por fim, encostei no pastor, falei, pastor, eu gostaria de saber se eu posso usar a classe da igreja, das crianças, no domingo à tarde, para fazer esse trabalho de evangelismo, de conversar, de convidar crianças. E montei um projeto. Mas, assim, foi uma coisa tão natural, pastor. Não foi, né, alguém... Eu acho que a Sofia Miller falou isso, né? Eu não tive o chamado, apenas ouvi uma ordem e obedeci. Eu não tive aquele chamado. Eu entendi que eu precisava falar de Cristo para as pessoas. A gente vai falando para a família,
família não aceita, mas a gente entende que todo mundo precisa de salvação. Então eu fiz isso e o pastor falou assim, não, você tem autorização. Então eu montei o projeto, cada mês era uma quadra do bairro. E aí eu não sabia que estava fazendo algo tão grande. Então alguém da igreja encostou em mim e falou assim, Josi, tu não quer ir para o seminário? Eu disse, o que é isso? O que é o seminário? Aí, já no final do mesmo ano... Se não sabia o que era igreja, ia saber o que era seminário? Você acha, pastor? Então, eu falei assim, eu não sei, né? Vamos ver o que está acontecendo. E a minha família, como até hoje, não tem muita crente, né? Eu não vim de um lar cristão e nem de uma família tradicionalmente religiosa. A gente sempre foi criado largado, né? Enfim, então o pastor falou, aceitou, o sobrinho dele, inclusive, falou que não quer ir para o seminário, me levaram para um retiro vocacional e eu entendi que devia fazer um ano e me levaram para a Palavra da Vida. Nossa igreja ainda era independente nessa época da ICEB e depois, uns 2 anos depois, a gente já teve vínculo aí e filiou a denominação. E a razão de eu ter estudado no PV, Palavra da Vida Norte, aqui no Pará, né? 2 horas aqui de Abaetetuba. E então ia para fazer um ano, depois o Senhor me chamou, mostrou que eu devia fazer 2 anos, 4 anos, e formei lá, formei, fiz um projetão em Parintins, no Amazonas, participei de várias viagens missionárias que foram os indicativos de que eu realmente deveria ingressar no ministério, né? Fazer o Ministério Obra do Senhor. Mas o interessante é que o meu chamado foi assim, foi uma coisa natural. Eu fui fazendo, eu fui vendo a necessidade e a gente foi trabalhando, né? E eu, recém-chegada na igreja, montando um trabalho missionário, diga-se, por assim dizer, né? Então, o chamado do Senhor é para todos, né? Para a gente observar. Por exemplo, o ministério da Fernanda. Gente que faz, olha aí, gente, que coisa linda. Tá vendo? O risco de se tornarem missionários é muito grande, né? Viu, Fernanda? Vai vendo aí a proposta. Não, ela está na correria. Ela e o marido estão saindo agora pro projeto Piauí. Daqui uns dias. Que legal. Né? Daqui uns dias, semana que vem. Saindo pro projeto Piauí. Então, quer dizer, é um casal envolvidíssimo em missões, né? E tê-los conosco aqui, na live realmente é um privilégio. Antes de você continuar, Josi, vocês que nos acompanham essa tarde nessa conversa com a Josi, eu falo entrevista, mas é uma conversa que a gente acaba tendo, você pode fazer perguntas para ela. Então, de dúvidas que você tem sobre o trabalho que ela realiza, ou até mesmo alguma coisa sobre a vida dela. Ela é solteira, então já avisando, né? Ai, pastor. Então, vocês já podem fazer perguntas. Nós temos uma pessoa aqui, a Lília, né? Eu gosto sempre de mostrar a Lília, olha lá. Olha lá. Cadê? Olha lá. Né? Sentadinha aqui na minha frente, e ela vai anotando as perguntas e passando as perguntas para cá. E a gente vai, então, conversando com a Jo sobre o que vocês perguntarem. Então, não perca essa oportunidade, tá? Outra coisa que eu quero lembrar a todos vocês que estão aqui conosco é que essas lives, elas são extremamente úteis para vocês que trabalham com missões nas suas igrejas. Então, você pode reunir um grupo de jovens, adolescentes, ou um grupo de pessoas, né? Ou criar um tempo específico de missões na sua igreja. Hoje, claro, está meio difícil reunir lá, mas você pode fazer isso até mesmo virtualmente. E você passar essa live, uma parte dela, para as pessoas conhecerem a Josi e poderem, como ela mesma fala, para poderem aí começarem a orar com mais... de forma mais assertiva, né? Sobre o que ela precisa de oração, e sabendo a carinha dela, conhecendo a carinha dela, fica mais fácil de visualizar na oração. Oh, Deus, abençoa a Josi. Aquela mulher lá. É aquela que eu vi. Então, fica melhor, né? Então, aproveite, use. Essa live, ela será colocada no YouTube entre hoje e amanhã. Então, vocês podem depois olhar o vídeo lá e até baixar do YouTube, que eu acho que fica mais fácil.
Tá bom? Vamos lá, Josi. Então, você foi para o seminário, fez 4 anos, 4 anos de foi seminário. bacharel em teologia? Então, eu nem sei Como é onde que... fica o meu curso hoje. Eles falariam em... Ó, Pai amado, a graduação que é? Não, não é o bacharel, não. É o antes. É um curso Uma médio de teologia. licenciatura. É uma licenciatura em Aham. teologia com ênfase em missões transculturais. Muito bem. Então, quer dizer, realmente houve uma ênfase missionária no curso. Na Lembrando que o verdade, Palavra da Vida... ele porque o é Palavra da Vida Norte não justifica ser outra maneira, né? isso. O seminário que está bem ali, não fica em Belém, né? Fica em Benevides, não Fica é? em 20 minutos de Belém. Isso. Benevides. Fica a 20 minutos Então de Belém. é grande Belém, na verdade, né? Isso, Muito bem. exatamente. Nós vamos falar dos campos de trabalho. Já tem uma pergunta aqui, a Silvinha está perguntando qual o campo missionário seu que você trabalha. Você vai falar do campo hoje, mas eu queria que você começasse lá atrás, onde você já trabalhou, como Ok. missionária. E o que você fez? Vamos Como lá. missionária já. Eu considero Parintins o meu primeiro campo missionário. Né? A gente Ficou foi para lá, quanto tempo lá? 4 meses a gente ficou lá, porque fazia parte do curso do Palavra da Vida, um projetão que a gente chamava. Só tinha que passar esse tempo lá, então a gente era colocado lá, sob a liderança de alguma missão. No caso, a gente foi para lá da missão americana, que eu me lembro o nome agora. Nosso líder foi o Chad Sykes. Então, a gente teve que aprender a ser missionário mesmo, sabe? Não tinha professor fazendo cobrança, não tinha papel, não tinha. Você tinha que ser missionário. Então, a gente aprendeu, fiquei morando numa casa, numa comunidade, a Regina e a gente teve que aprender a fazer visita, a gente ia para a roça com o povo, porque a gente morava realmente, né? Ficava, acho que 12 horas de Parintins, a comunidade. E Parintins é Amazonas. Amazonas, lá a Isso. terra do boi bumbá, né? Era comunidade ribeirinha ou agrícola? Comunidade ribeirinha. Ribeirinha. Não era indígena, era ribeirinha. Mas bem próxima de tribos, né? Mas era 12 horas de Parintins. Então, a gente teve que aprender a ser missionário lá. E isso foi uma escola para a gente, para mim, para a Regina. Nós colocamos em prática, nós aprendemos, eu acho que foi básico, acertos, erros, para a gente ingressar nos outros ministérios. Quando eu voltei do seminário, eu trabalhei numa comunidade de beira de estrada, no Tauaçu, aqui, que era uma congregação da nossa igreja, e por um ano, mas eu estava aguardando uma resposta para ir embora para Iquara... Nossa, esqueci o nome. Uma cidade lá do Amazonas também, para ser professora de um seminário alternativo que dava aula para ribeirinhos, líderes ribeirinhos das comunidades. Porque o objetivo hoje, nós, como missionário, se não deve ser preparar uma liderança local e ter uma liderança local para ficar ali na comunidade, para a gente poder ir abrir outra comunidade, né? Eu acho que é o sonho de todo missionário fazer isso. Então, quando já tem uma liderança local, boa, assim, vários, a gente ia fazendo a formação nesse seminário. E não deu certo de eu ir para lá para fazer esse trabalho, era junto com a primeira igreja presbiteriana de Manaus que a gente ia fazer isso. Fiquei aqui aguardando, né, a resposta da igreja. Por fim, a gente decidiu que eu deveria ficar e assumir esse campo missionário em Tauaçu e estudar. Então, eu fiz cursinho naquele ano. No outro ano, eu passei no vestibular, graças a Deus, né? Sou formada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará. E depois eu já ingressei no Arapapuzinho. Trabalhei, Olha acho só. que 9 anos no Arapapuzinho. A Ediane está dizendo que é Itacoatiara. Itacoatiara. É isso o nome da cidade? Não. Itacoatiara tem uma base da Seara, do Palavra da Vida, mas a cidade era Coari.
Ah, tá Coari, é aqui. uma cidade no Isso, aí ele colocou aí, Coari em cima. Coari. Foi em Coari que a Tá gente certo, ia fazer esse trabalho. tá Obrigada certo. pela lembrança. Então, É... Tá, estamos ouvindo, pode falar. ok. Não, eu pensei que você ia falar outra coisa. Então, aí eu passei a trabalhar no Arapapuzinho, onde eu trabalhei por esses 9 anos aí. E já no terceiro, quarto ano, eu já tinha entendendo que o Senhor estava pedindo para que tivéssemos pastores ali, né? Então a gente foi começar a orar já, oramos mais ou menos uns 5 anos para que o Senhor mandasse, enviasse pastor. E a gente, né, graça pela misericórdia do Senhor, e depois de um grande incentivo que a NCE é nossa denominação, nossa missão cristã evangélica, criou, né, na pessoa do pastor Gleiston, né? Então o pastor Gleiston foi divisor de águas no meu ministério e ele Uhum. começou a divulgar, né, deu uma cara para a MCE e começou a divulgar e conhecer os missionários. Então a gente se sentiu acolhido, protegido e assistido. Então, a partir do momento que a gente conseguiu isso, a gente conseguiu trazer pastor para cá, para o Acaraqui. E lá eu trabalhei esse tempo Não, e para entreguei Arapapuzinho. no Arapapuzinho, Arapapuzinho. perdão. Isso. Falando errado. É porque fala Caraquiri, aquela Caraquiri toda hora. É. E aí, depois desse tempo lá no Arapapuzinho, o Senhor enviou o pastor e entregamos o Arapapuzinho nas mãos do pastor Esli da Francisca e assumimos o Que já trabalho aqui em entrevistamos aqui. Acaraqui. Isso, inclusive, já foi entrevistado o Hoje casal. você está, então, em uma comunidade no Rio Acaraqui. Acaraqui. A Isso. comunidade não chama Acaraqui. Ela tem outro Não, nome, não é? Ah, chama. não. É assim, a comunidade ela é um pouco maior que o Arapapuzinho. Então, eles dividiram ela em alto, médio e baixa. E a gente Ah, trabalha sim. na Vila Belmiro, entendeu? Aquela região ali, aquele lugar onde eu levei vocês, apresentei, onde a gente tem a cabaninha da escola, da igreja, onde a gente faz a Aham. reunião, lá é a Vila Belmiro. Mas na entrada do rio tem a Vila dos Crentes, que é de uma igreja neopentecostal. É mesmo, Eles, Vila dos eles, Crentes. eles se denominaram. E para cima tem o. Ai, Senhor, acho que é Santo André. Mas São Jorge, o alguma nome coisa assim. foi um nome, escolheram um nome assim um tanto exclusivo, né? Então, Vila agora eu não dos sei Crentes. se Não, é eu não o sou nome. crente, eu não quero morar lá. Aí a grande questão é se é um nome pejorativo ou se é uma coisa É, boa, né? Então eu só Belmiro falo com aquela L. vila. Desculpa. Então eu não sei se eu falo nomes, né? Lá na Vila dos Crentes, não falo lá naquela vila, lá na entrada. Eu não falo o nome da Vila dos Crentes, porque eu não sei se é coisa pejorativa, eu não sei se alguém fez alguma coisa errada lá, mas o tom que eles Entendi. falam, assim, eu entendo que seja uma coisa ruim, É mesmo? infelizmente. É, Olha só que interessante. A Josi está contando para a gente um detalhe que todo missionário, ou pelo menos a gente imagina que todo missionário, tem uma preocupação, né? Que é entender o que está em volta daquilo que se ouve. Né? Nem sempre aquilo que você ouve é algo que você deve tocar para frente. Porque você não sabe, como a Josi falou, ela não sabe se o nome da vila foi colocado de forma pejorativa ou se foi apenas designado, né? Então, realmente, é uma preocupação. exatamente. Temos que tomar Muito esse bem. cuidado. O que você faz hoje lá em Acaraqui? Então, eu estou mudando a minha dinâmica de trabalho, né? A gente passou um tempo fazendo visitas. Inicialmente, a gente fazia visitas semanais. Depois, a gente conseguiu fazer visitas com cultos eventuais. Trabalho com crianças, com mulheres, alguma coisa voltada para homens. E agora, a gente chegou numa fase, a gente teve um projeto aqui, que é o Promiceb, Promiservos, né? Esse ano foi esse nome, né? Ano que vem vai ser só Promiceb. E a gente teve a bênção de ter crianças que se converteram nesse trabalho. E também pessoas que aceitaram acompanhamento desse trabalho.
Então, o que a gente estava fazendo? Estudos nas todos os lares, né, individualmente, e a pandemia chegou aí e tirou isso da gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, pelo menos com alguns a gente terminou, mas conseguiu, na época da pandemia, antes de que adoecessem aqui em casa, a gente conseguiu cultos nos lares, as pessoas muito sensíveis com relação à doença e tal, aos acontecimentos no mundo. Então, eles foram aceitando mais a gente, né? E a gente conseguiu fazer mais amizades e criar mais vínculos com eles. Muito Mas bem. tem horário que o Senhor... Ok, só para encerrar aqui, assim, tem hora que o Senhor, para Ele dar para a gente estratégias que sejam plausíveis e que nos permitam deixar conteúdos bíblicos profundos, conteúdos bíblicos realmente que valem a pena, sabe? Conteúdos bíblicos, de fato, de qualidade. Então, a gente tem feito, além das visitações, conseguiu manter o culto, um culto agora semanal, todo domingo, e o projeto que a gente já realizava, voltado com o projeto de acompanhamento pedagógico, voltado para crianças, né, com dificuldades. Por enquanto, assim. Muito bem. Depois eu falo um pouco mais. Tá joia. A Nanda quer saber quantas mulheres aceitaram Jesus com você aí em Acaraqui, com o estudo que você fez. Então, é uma informação que ela tinha que você estava fazendo e ela quer saber em termos de resultado. A gente fez, né? Inclusive foi na época do projeto. A gente teve 3 mulheres que se converteram e a gente está fazendo acompanhamento. Mas é como eu estou falando, eu voltei há um mês atrás, a gente ainda está com restrição para fazer as visitas, né? Então, a gente não está fazendo todas aquelas visitas. A gente está indo uma vez. Semana passada eu fui 2 vezes. Na semana e fiz o culto. Então, dando oportunidade, a gente está indo lá. Mas a gente ainda está com essas restrições, né? Então, a gente também tem que seguir um padrão, uma ética, para não trazer transtornos para a gente, né? Por exemplo, a Igreja Católica não está reunindo ainda, né? Tem uma liderança lá e tal. Então, a gente não vai passar por cima disso tudo para mostrar, olha, nosso Deus é poderoso, alguma coisa assim. E também porque a gente precisa respeitar o que a autoridade falou para a gente que a gente pode fazer. Por enquanto, aqui no Pará, Abaetetuba, o prefeito liberou para 40% das pessoas nas igrejas na cidade. A vantagem da comunidade todo mundo é da mesma família. Então, eles convivem. Verdade. Quem vai de fora sou só eu. Então, se eu quiser juntar o povo todinho lá, fico 10 metros de distância falando de Jesus ali, fazendo uma visita, eu posso fazer isso com 40, com 50 pessoas, porque não vai ser considerado aglomeração, porque são da mesma família. Porque as casas são uma do lado da outra, elas convivem ali, né? Diariamente. Circulam entre as casas, né? Isso. Josi, conta pra gente aí como é que, para você que é ribeirinha e conhece toda a realidade aí, você é daí, talvez você não tenha tido grandes dificuldades. Talvez você não teve grandes dificuldades de adaptação. Ou teve? Não. Então, não, na questão física, na questão de viagem, eu acho assim, até um pouco, as pessoas perguntam, nossa, qual a dificuldade que você tem de viajar e de fazer isso? Como eu estou acostumada com isso, então, para mim, assim, realmente é uma dificuldade, mas não é aquela coisa toda, né? Para quem vem de fora, é difícil demais. Você pilota barco? Piloto. Pilota. Só a grande. Então, a pequena, não consigo. Só a rabeta grande. Só a grande. Só com motor maior. Porque no timãozinho ali é leve, né? A outra lá tem que ter muita força para ficar controlando aqui atrás. Mas a gente tem que aprender a fazer tudo, né? Tá certo.
A viagem que nós fizemos foi muito interessante, que a gente sai de um rio e entra no outro, né? Era época de cheia, né? Tinha muita água também, Isso, não é? também. Foi boa. Agora tá Ah, bem baixinha a água. e aí, quando baixa a água, a volta é maior, né? Sim. Ou a Porque quando volta ou está a muito ida, cheio, dependendo você da você maré. tem chamados furos, né? Os furos nas Isso, ilhas que você passagem. aproveita. Como é que chama Agora, aí? é o furo mesmo, furo Atalho. igarapé. Furo mesmo, Um né? atalho, né? E Fica agora mais... com a seca, a água mais baixa, você tem que dar a volta maior acompanhando o rio mesmo, né? Pô, então, um mês Da- atrás, é, na segunda vez que a gente foi depois da quarentena, que não acabou ainda, é, a gente veio de lá, eu falei, Luiz Vitor, vai dar tempo da gente passar no furo. E a maré tá enchendo, vai dar tudo certinho, mas só que a maré, nessa época, ela enche mais devagar, assim, demora mais. Aí a gente ficou meia hora preso lá, já era 7 horas da noite, e todo mundo esperando a gente aqui, e o socorro já ia daqui para ir procurar onde a gente estava, tudo escuro, e a gente forcejando para passar lá no atalho, porque não estava dando. Aí a vocês gente ficaram teve presos no atalho? ficamos presos no atalho, porque a maré não tinha subido ainda lá. Não tinha água nenhuma, água nenhuma. Ai, Sabe, pelo menos para ficou empurrar a preso. canoa. Ficamos presos. Mas Ai, assim, tá eu não certo. tive muita dificuldade não de adaptar nesse sentido, pastor. Mas tem coisas que fazem parte, são peculiaridades ribeirinhas mesmo, sabe? A Conta pra gente. questão do misticismo, a questão da crendice, a questão folclórica, ela é uma peculiaridade que limita e controla a vida do ribeirinho. E isso é uma desvantagem para a gente, sabia? Ah, é Aham. ribeirinho, vamos pregar, ela é ribeirinha, ela vai pregar. Essa dificuldade a gente tem. Porque mudar a cosmovisão de uma pessoa, seja ela quem quer que seja, de uma cultura mais próxima, de uma cultura mais longe, não é fácil. Então, essa É verdade. dificuldade de alcançar o coração de uma pessoa daqui da cidade não é fácil, e alcançar o coração de uma pessoa que é limitada e controlada por uma crendice folclórica, popular, por um misticismo animista, é difícil. E isso é intrínseco, isso faz É. parte do ribeirinho aqui no Pará, faz parte do ribeirinho lá no Amazonas, lá no Amapá. Eu acredito que muito por questão da influência indígena na vida deles. E isso faz parte da vida deles. Então, Na nesse verdade, sentido, eu tenho aham. dificuldade. Na verdade, parece-me que aí os ribeirinhos no Pará, nessa região que vocês estão trabalhando, é uma mistura do ribeirinho com indígena e quilombola, não é? Exatamente. Quer dizer, Exatamente. você Eu tem uma ainda não, mistura de nem culturas, citei o né? afro no meio disso tudo aí. É verdade. Então acaba tendo mais dificuldade, porque há uma junção de culturas, né? De crendices E aí, como eles são tão abertos para te receber, você acha que você está arrasando, né? Está abalando tudo. Nossa, chegou, pregou aquela palavra lá, Senhor. Foi lá, Jeová falou e a casca caiu. Foi maravilhoso. Eu estou usando aqui uma expressão que a irmã lá no Arapapuzinho sempre usa. que é E a daí, né? irmã, ela fala assim, Jeová falou e a casca caiu, irmã. Ela fala desse jeito. Então, a gente acha que está arrasando. Não é verdade. Porque quando você vai conversar com a pessoa, numa dificuldade que ela tem, num problema, aí depois você vai conversar com ela e vai saber que ela procurou o curandeiro, que ela foi procurar a mãe de santo, porque ela tinha que saber quem foi que roubou na casa dela, porque ela tinha que saber que o netinho dela ou o filho dela estava com febre e foi quebranto, E sabe? aí, quando Então, você chega na comunidade, ela te chama para orar. e aí você fica doido. É Essa verdade. questão antropológica, nesse sentido filosófico, né, intelectual, ela é pesada em qualquer lugar. Essa questão física, viagem, que vai de rabeta, eu coloco como se fosse de menos. Faz parte Tá do certo. pacote. Se a gente trabalha Tá lá na estrada, certinho. vai pegar a estrada e
mas a parte filosófica, intelectual, ela é mais difícil. E isso é o que desgasta mais a gente no ministério. Olha só, temos mais uma pergunta aqui. A Lene. Antes de eu fazer a pergunta dela, você formou-se recentemente num outro curso. Você fez uma pós-graduação, não foi? Foi mestrado? Foi. Mestrado em Foi o quê? aconselhamento bíblico. Mestrado em aconselhamento bíblico. Você está pensando que missionário em Ribeirinhos, com comunidade ribeirinha, é pouca coisa? Ou como dizia minha avó, é pouca porcaria? Não, é muito. Não, muita porcaria. Olha só, ela é mestre em aconselhamento bíblico. Então, eu vou confessar o meu pecado. Ainda tenho que entregar a bendita da dissertação. Da monografia. Da monografia, não entreguei ainda não. Está rascunhada, não consegui fazer, né? A dissertação aí ficou difícil. Mas, assim, eu pensei que a pandemia ia me ajudar. Falei assim, nossa, vou ler todos os livros agora e vou conseguir fazer isso aí. Aí veio a pandemia, a Maria Eduarda, dia que tinha aula, a Maria Eduarda é minha sobrinha, né, que eu crio. Aí a Maria Eduarda o dia inteiro no computador, fazendo o quê? Aula. E aí, toda hora precisando da tia. Eu falei, Senhor, faz aí acabar logo essa pandemia, essa menina tem que estudar para eu ficar só eu aqui em casa. Aí não consegui. Parece verdade. Que agora que está engrenando as coisas. Aonde que você fez o curso? Palavra da Vida, SBPV. É um curso bem. como é que fala? Um curso em... Oh, Pai amado. Entre parceria do Palavra da Vida Norte com o Palavra da Vida Sudeste. Muito bem. O Sudeste é o de Atibaia, São Paulo. Isso. SBPV, tá. eles falam, né? Seminário Tá certo. Mas foi aí no Palavra da Vida Norte. Foi. Todos os módulos, aulas, a gente fez aqui. Muito bem. Então, aí a Lene quer saber se você fez algum curso específico de missões, além daquele que foi o inicial. Talvez a Lene não tenha ouvido, acho que ela entrou depois. Você fez o curso no Palavra da Vida, em Benevides, com ênfase em missões, né? Era um curso de teologia, mas com ênfase. Muito bem. E foram 4 anos. Né? Muito bem. Então não foi só... E agora você formou em quando? Gente do céu. Eu acho que foi em 2006. 2006. 2020, você já tem 14 anos de pós-graduação na prática. Prática, é verdade. Ficando Tá velha, certo. né, pastor? Você vai entregando a minha idade aí, pastor? Para com isso. Não vou parar de perguntar essas coisas para ninguém ficar fazendo conta. Tá certo. Ô, Josi, você tem alguma história que aconteceu com você nesses campos missionários que chamou demais sua atenção, que você chegou a rir, ou rir porque era engraçado, ou rir porque você sofreu algum susto, alguma coisa? Olha, que eu esteja lembrada, não, né? Não. Eu posso contar o caso do meu primo, que foi me levar para a comunidade, e me levava sempre, né, Luiz Vitor, que é o que me leva até hoje. E ele falou assim, Josi, foi no Arapapuzinho isso ainda. Eu vou te levar, mas eu preciso estudar para a prova. Ele foi me levar num domingo de manhã. Preciso estudar para a prova e eu vou ficar na casa do irmão João Sena. Tá bom? Eu falei assim, se tu for estudar, não tem problema nenhum. E a gente foi embora para a igreja. E aí, um tempinho depois, a gente lá no culto, eu já estava dando a escola dominical, já estava ensinando a palavra e tudo. E aí a gente ouviu um bum. E assim, o ribeirinho ele tem um costume muito, assim, um ouvido muito bom. Ele sabe o que está acontecendo, o motor que está chegando, de quem é o motor, aqui quanto tempo está, há quanto tempo vai chegar, ele sabe todas essas coisas. Então a irmã Graça falou assim, olha, a espingarda do João Sena. Ixi. Eu falei assim, não, irmã. Mas só tá o Luiz Vitor lá na sua casa. Mas como é que ele ia pegar? Ele nem sabe mexer. Eu acho que não é a espingarda do João Sena, não. E a gente foi embora. Quando eu cheguei na casa, os irmãos foram na frente, eu fiquei conversando, aconselhando uma irmã lá e tal. Quando eu cheguei lá, o meu primo estava com o olho desse tamanhão assim, e
o irmão João Sena balançando a cabeça. Eu falei, vem bomba aí. Que bonito, que bonito. Nossa, irmã missionária, vai lá. E fui lá. Quando eu cheguei, irmã, eu quero falar com a senhora, irmã, venha cá. E ele é um senhor altão, negão, né? É. E a voz é assim, grave. Irmão João Sena, olha, irmã, eu quero lhe dar um conselho. Não deixe mais o seu primo aqui em casa. Ele pode se matar, vai sobrar para mim, e eu não quero saber de problema. E eu falei, que foi, irmão? Olhe para a janela. E eu olhei para a janela. Ele tinha pegado a arma e armou para mexer. Eu não sei como ele deu jeito de fazer aquilo ali. Quando ele Tava levantou, carregado. sacou a arma, estava carregada, sacou a arma, e foi o bom que a gente ouviu. E ele falou assim, eu ainda mirei ali, ele contando. Eu falei, eu nunca mais te deixo aqui. Ele falou, eu nunca mais quero ficar aqui. A vergonha com o João Sena e a dona Graça mostrando que ela realmente tinha ouvido bom, viu? Que aí a espingarda do João Sena. E era a espingarda do João Sena mesmo. Olha só, né? Imagina o perigo. São as surpresas do ministério, né? É verdade. Surpresa. Você já naufragou alguma vez? No caminho para... Olha, tudo aconteceu com todo mundo. Por exemplo, O Wesley naufragou. Ele naufragou antes de ser missionário lá. Aí o povo, todo mundo que vai para lá tem que dormir de rede. Todo mundo já caiu de rede. Eu nunca caí de rede lá. O povo naufragou. Teve uma vez que o irmão Ivaldo, que ele é pastor agora lá em Bom Jardim, ele disse que, logo no início, o nome da rabeta do irmão Sena era Apocalipse. Ele até mudou para Jesus é o caminho. Apocalipse, numa daquelas maresias assim, bem, né? Fortes, assim, bem movimentadas, ele vai para deixar o irmão lá. Quando eles viram, um buraco abre embaixo daquela rabeta e eles foram embora pro meio do mato, foram embora, enfiaram o pano, enfiaram a camisa, enfiaram tudo que foi e iam afundando, eles iam naufragando na entrada do rio Arapapuzinho. Na entrada não, na saída que eles estavam vindo. Saída. Estavam voltando. Foi pro fundo, todo mundo lá, aí encostaram lá na casa de alguém, pediram ajuda. Então, tudo aconteceu com eles. Eu só fiquei sabendo das histórias. Bom, essa é a vantagem da missionária ser ribeirinha, né? Você já pensou? Se for para cair de rede, já cai em casa, irmão. Se for para ir pro fundo, já fui pro fundo aqui. Agora sim, aconteceu esse daí, né? Que a gente não passou lá no furo. E ano atrasado, eu acho, a hélice do motor saiu da rabagem que a gente fala, né? Uhum. E a gente ficou sem força. Aí nós levamos um remo pequenininho, velho, e a gente veio remando dentro daquele furo lá, daquele atalho, até quase a metade dele, remando, quase de noite. E aí, graças a Deus, o Senhor mandou uma anja que ofereceu ajuda e a gente conseguiu colocar uma hélice para vir embora. Que Mas benção. esse dia a gente ficou com medo. É. Aí assim, a gente ficou sem... A Anne Priscila, a Anne Priscila dizendo que ela não caiu e não naufragou. Ainda não. É porque ela já trabalhou com índio. Deve ter sido isso. É. Ela já tem experiência no campo. Não, tem alguma pergunta aí ainda, Lília? Não, né? Nós estamos caminhando para o final, já tem 43 minutos que a gente está online. Tem alguma pergunta a mais, gente? Pode fazer para a Josi. Né? Fala do futuro, fala sobre qual a expectativa que você tem para Caraqui. Era nesse assunto que eu ia tocar agora. O que eu tenho orado, né, pedido para o Senhor direcionamento, e Ele tem mostrado para mim que eu preciso discipular a igreja, né, infantil, vamos dizer assim, as crianças que se converteram lá, né? A palavra de Deus mostra que Deus deu essa importância por meio de Jesus Cristo, a essas crianças. E se você ganha uma criança, você ganha uma vida. Se você ganha um adulto, você ganha meia vida, né? É o que o Larry Fowler, eu acho que ele que fala isso. Ou a PEC fala muito isso, né? Isso. Então, eu estou planejando, esses dias eu tenho estudado sobre isso. Estou projetando essa palavra. Estou projetando
com crianças um projeto pedagógico, primeiro, né? Para oferecer essa ajuda social. As crianças estão sem aula, muitas já têm dificuldade de aprender. Eu acredito que a gente vai ficar o resto do ano sem aula aqui. E a gente precisa de crianças que saibam ler, porque a gente precisa de pessoas que saibam ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, e pensando no futuro líder, né, quem sabe, da nossa igreja no Rio Acaraqui. E também nessa questão do acompanhamento espiritual, fazendo um discipulado. Sábado nós iniciamos um trabalho com eles e vamos ver se a gente consegue uma frequência de ficar todo sábado só com as crianças. Porque domingo a gente pode ficar com criança e adulto. Mas, assim, dar aquela prioridade para as crianças, trabalhar na vida das crianças. É verdade. Então, eu acredito que o Senhor vai fazer a gente ter um retorno muito bom, muito grande, por meio da vida dessas crianças lá. Então, o que eu estou projetando? Esse projeto pedagógico e esse projeto de discipulado, né? Eu estou trabalhando em cima disso e, de repente, unir ambos. Não sei como vai funcionar ainda, mas a gente pretende fazer assim para melhorar o nosso trabalho lá no Acaraqui. Me pensando nos adultos, o Senhor tem me tocado com relação a deixar conteúdo bíblico bom, né? Válido, com substância lá. A gente compete com os outros ensinamentos, muitas heresias, muitos ensinamentos ruins, e a gente não fica o tempo todo com eles. Mas se a gente tiver a oportunidade de deixar um conteúdo de 15 minutos, uma meditação, eles gostam disso, né? Eu estou entrando em contato com a Missão do Céu, falei com o Glauco sobre isso, para a gente poder oferecer para eles esse trabalho, sabe? Um radinho que seja, deixar para aquelas pessoas que já têm aquele comprometimento e diminuir a competição a nosso favor, né? Eu penso que é uma maneira. Quando a gente não estiver lá, a gente vai estar lá também. Fisicamente não tá. A gente tem Você já ouviu falar Você já ouviu falar do projeto Ação Voluntária? Não. Não? Atuação voluntária. Atuação voluntária. Doação? Atuação, Tem um programa chamado Educação para a Vida. A Lilian vai depois entrar em contato com você e vai te dar os caminhos aí, que eu acho que cai perfeitamente, vai te ajudar muito nesse trabalho que você realiza. Então, A Lilian está se preparando. A Lilian está se preparando para isso também. Ai, que bênção. Ela está fazendo o curso, então é muito interessante. Tá bom, Josi, muito obrigado por você ter aceito o convite, ter estado com a gente esse final de tarde. Muito obrigado a todo mundo que passou por aqui, você que ainda está conosco. Baixe essa live depois lá no YouTube, passe na sua igreja, vai ser muito bom. Você vai ver a reação das pessoas, né? Sobre as verdades e as realidades do campo missionário. Fico muito feliz de você ter estado conosco. Dê um abraço aí na sua mãe. A mãe da Josi tem um olho que é uma coisa, é coisa de compenetrar a gente assim, ó. E o nome dela é Silvanei, quase igual ao seu nome, né, pastor? Pois é, ainda é quase minha xará, Silvanei, né? Silvanei, é verdade. Ela tá aí do seu lado? Ela tá bem aqui. Tu quer dar uma olhadinha aqui? Ele quer ver teu olho, princesa. Olá, Silvanei. Olha aí a mãe dela, olha aí. Beijão pra você. Deus te abençoe, viu? Beijão, tá mandando. Deus abençoe. Então, querido, obrigada a todos, né? Obrigada, pastor Ivanei. Deus abençoe sua vida, seu ministério, trabalho. É um prazer, uma honra poder receber o apoio, o auxílio de vocês. E obrigada a todo esse povo que parou aí para ver a gente, né? A Fabiana, o Cimei, a Fernanda, o Guilherme. Tem gente do Promiceb aí assistindo. Não sei se que coisa boa. Aqui, a Silvia. Então, esse povo todo aí que eu conheço, né, gente? Um abraço à minha amiga que tem me ajudado nesses dias com o projeto político-pedagógico, a Ivana Salina Rocha aí, que é da nossa igreja, Betesda, né?
A Jaque Muito bem. Souza, gente, o povo que eu conheço aí, gente, muito obrigada por ter Isso aí. prestigiado. Muito bom. Vocês já conhecem o trabalho e mesmo assim vieram, né, a assistir a gente aí. A dona Keila é minha mãe. É fã de toda a live, ela tá. Muito prazer, dona Keila, viu? Deus abençoe. Tá joia. Deixa eu orar por você, tá bem? Obrigada. Amém. Senhor, nós te damos graças pela preciosa vida da Josi e a maneira como o Senhor achou por bem usá-la no ministério e em prol do teu reino. Estenda a tua poderosa mão sobre ela, guardando-a, ó Deus, de todo perigo, sobretudo nesses dias de pandemia. Que o Senhor redobre a sua saúde, o seu vigor, dando a ela, ó Deus, disposição de continuar fazendo o trabalho que ela tem feito tão bem. E dê a ela sempre uma visão mais ampliada sobre onde o Senhor quer colocá-la e quer usá-la. Deus abençoe a vida dela, que o Senhor abençoe também a sua família, que o Senhor abençoe, ó Deus, a casa dos seus familiares, que possa haver paz e tranquilidade entre eles. Que o Senhor supra todas as necessidades da Josi. É a nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josi, ainda tem uns minutinhos. Eu acho que você passou para mim já a sua conta bancária, né? Eu te pedi para você passar. Tá no WhatsApp, vou pegar lá e vai. E na hora que estiver no YouTube, vai estar aparecendo bem embaixo, na lateral, vou colocar na lateral, deixa um espaço bem bacana. Você que está nos assistindo vai poder ver a conta da Josi. Se você sentir no coração de você contribuir com o ministério dela, faça isso, né? Deposite na conta dela para que ela continue fazendo o trabalho. Eu quero só lembrar você que muito do que se realiza no trabalho, no campo missionário, ou praticamente tudo, não tem uma conta específica para isso. Sai do bolso do missionário, daquilo que ele recebe como oferta. Então você tem que comprar material, você tem que comprar gasolina, você tem que pagar o barqueiro para poder levar lá, sair do bolso dela. Então, quero incentivar você a ter uma participação ativa na vida da Josi como nossa missionária. Amém? Mas passa para mim aí, Você sabe de cor a sua conta, não? Sei não, irmão. Sabe não? CPF e identidade. Só CPF e identidade? Passa o seu CPF aí, porque vai precisar para fazer os... Pode. Pode colocar, o pessoal vai fazer compra no nome dela. Gente, faça isso não. Aproveitar para mandar um abraço pro Daniel Cipe, que foi meu professor no Palavra da Vida, estava assistindo a gente. O meu chefe, o pastor Gilberto Melo, estava assistindo a gente. Tá certo, olha só. Tudo isso daí, né? Então é isso, eu vou colocar depois a conta na lateral aqui do vídeo e você pode participar com ela. Se você tiver o contato dela, precisar do CPF, pede para ela. Se não tiver o contato dela, pode pedir para mim que eu peço para ela e mando para você. Pois tá bom? Vai pedir uma petição toda aí só. Mas eu coloquei. Olha aí o telefone dela aí. Pronto, é isso? Telefone você pediu o CPF, irmão. Se for CPF. Vou apagar. Apaga? Tem como apagar? Sei lá, né? Já foi, gente. Não, lá no YouTube não aparece, não. Não aparece. No YouTube não vai. Vai ficar 24 horas isso aí. Não, no YouTube não vai, tá? Tá bom, então. Obrigada, Deus abençoe. Falou, querido. Um grande abraço e um abraço para todos aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até mais, Josi. Até mais. Obrigada, pastor.